Vamos ser pontuais aí, protocolares? Então, falta um minutinho, vamos deixar o pessoal. Vamos? Ao seu comando, doutor Rui. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu acho que grande parte do pessoal que já estava aqui já percebeu que é mais do que um webinar técnico, vai ser um bate-papo, uma conversa, né? Nós resolvemos falar aqui sobre o impacto do Covid no sistema segurador, uma visão binacional. Alguns vão dizer, não, mas já está se falando muito sobre isso, é um tema recorrente e tal. Eu arriscaria dizer que, infelizmente, esse tema não é recorrente, ele seria até incipiente, né? A cada dia, a cada semana que essa pandemia se perdura, os agravamentos da crise humanitária, de saúde, econômica, vão tendo reflexos sobre todos os impactos, sobre todo o sistema segurador, vão gerando novas situações, características novas, discussões novas. Então, eu acho que é importante a gente estar sempre falando e, infelizmente, a gente está ainda no começo dessa discussão. Sempre tem um legislador maluco aí inventando normas legais, infralegais a cada instante. A gente vai ver muita coisa ainda chegar no judiciário, vamos tentar entender como é que eles vão apreciar isso, né? Principalmente aqui no Brasil, tem muita tendência de se proteger ao invés de se analisar as coisas com calma. Então, eu acho que é válido esse bate-papo, é válida a discussão e é só o começo de toda essa conversa. Hoje eu estou em companhia aqui do nosso querido doutor, professor Marcelo Barreto Leal. Ele além de mestre em Direito de Empresas, é especialista em Direito de Seguros pela Universidade de Salamanca. Mas, para todo mundo que milita aqui na área do Direito Seguro no Brasil, dispensa as maiores apresentações. O Dr. Marcelo já é conhecido de todos. E, junto comigo, a gente pretende aqui receber um convidado especialíssimo, direto do Paraguai, nosso querido Eduardo Nakayama. O Nakayama, posso chamar, é um amigo que eu fiz aí nessas discussões de direitos seguros pela América Latina afora. E mais do que o grande referência no direito seguro paraguaio, como fundador da seção paraguaia da IDA, como fundador do Instituto Paraguaio de Seguros, como gerente geral da seguradora SAECA e diretor de um dos principais escritórios. Ele ainda é um mestre em história, né, um historiador respeitadíssimo, e agora um político, né, que também, se os paraguaios forem um pouco conscientes, logo fará a sua história aí, sempre muito combativo, convicto nas suas questões. Então, a gente espera que... A gente está muito feliz de estar conversando com o Nakayama, mas, para que eu não pareça bajulador, até porque tudo que eu disse é verdade, eu não vou passar primeiro para ele, porque eu ia obrigar ele a mentir. Eu sei que ele é um cara educado, ele ia querer, né, retribuir as elogios. Então, para não ter que colocar a nossa justa e ter que mentir, eu passo primeiro a palavra aqui para o meu querido doutor Marcelo Barreto Leal, para fazer suas considerações iniciais e saludar aí nossos convidados. Marcelo, boa noite. Estimado Rui, uma alegria estar aqui com vocês nesse ambiente, né, que é novo para todos nós. Claro que essas tecnologias elas já estão disponíveis há um bom tempo, mas a minha geração, e todos nós aqui somos da mesma geração, né, não tenho dúvida, éramos um pouco resistentes em relação à sua utilização com maior frequência, né? Somos ainda de uma geração em que o contato humano, né, a convivência, a alegria dos encontros, e acredito que seja para todos os seres humanos, né? Isso não é privilégio da nossa geração, mas a nossa geração ela é muito menos digital do que as atuais gerações, as gerações mais contemporâneas. Então, estamos num processo aí de adaptação. Algumas situações elas vêm para ficar, sem dúvida nenhuma, né? E, de certa forma, então, a gente percebe aí impactos não só nas nossas vidas particulares, mas também nos mercados. E é sobre isso que nós estamos hoje, né, nos propondo aqui a manter esse bom papo, e eu tenho que me cuidar aqui porque nós nos encontramos tanto, né, nos bastidores dos nossos eventos, então nós temos que nos policiar frequentemente para não... E lembrarmos que nós estamos sendo assistidos, né?
para não incorrermos no excesso, nas brincadeiras e nas piadas, né? Então é importante que a gente tenha essa consciência. Uma alegria, né? Então, dividir esse espaço com o Rui, um advogado combativo, né? Sócio de uma banca, uma das bancas mais prestigiadas do país em direito empresarial e no nosso mercado tão caro, que é o direito securitário. E também, né, uma alegria aqui rever o Eduardo Nakayama, né? Colega que eu tive a alegria de conhecer lá em 2012, Eduardo, né? Em Lisboa, naquele congresso em que tu foste, né, expositor, representaste o Paraguai no evento do Comitê do Ibero-Latino-Americano e fizeste ali uma exposição que encantou a todos. Lembro que o Eduardo, em Lisboa, fez questão de falar uma boa parte do seu texto em português, encantando a todos, né? Como é muito comum, né? Não é fácil, perdão, não é difícil, né? Simpatizar com o Eduardo, ao contrário. Fico entusiasmado também, Rui, com a ideia, né, de que temos um amigo aí que foi candidato ao Senado Federal da República Paraguaia, faz pouco tempo, quase eleito, né, e agora aí cotadíssimo, pelo menos nós estamos cotando, né, Rui, o Eduardo para ser candidato aí à presidência da República e fazemos votos aí, queremos estar na tua posse, Eduardo, né, oxalá que isso aconteça, né, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma fonte de inspiração e uma fonte de alegria para nós latino-americanos, né? País vizinho aí que pode aí ter uma oportunidade tremenda para modificar os seus rumos, né? E o Eduardo é um liberal, importante comentar isso, né? Para quem não o conhece aqui, são poucos, eu acho que não o conhece, mas o Eduardo é um liberal autêntico, né? Um liberal que reconhece, né, a importância do Estado também, não um liberal radical, né? Reconhece as necessidades de um Estado, porque a gente vive hoje uma onda muito radical, né, Eduardo e Rui, como nós, né, podemos perceber, né? Tudo se radicaliza muito e o liberal hoje ficou estigmatizado como aquele que não quer o Estado, né? Praticamente um anarquista. E não me parece que são essas as raízes do liberalismo, né? Mas sobre isso, o Eduardo tem muito mais conteúdo para falar do que nós, né, Rui? Porque, como bem apresentado, o Eduardo é um dos maiores conhecedores que eu conheço a respeito da Guerra do Paraguai. Se dedicou muito ao assunto, a sua dissertação de mestrado foi a respeito, e esse engajamento do Eduardo em relação ao estudo da história lhe ajuda, né, lhe assessora a ter uma visão também econômica, né, e histórica da evolução do cenário não só paraguaio, mas do cenário latino-americano, porque a Guerra do Paraguai foi, né, um evento que envolveu ali a Tríplice Fronteira e teve desdobramentos não só na nossa região, mas a gente pode dizer que influenciou toda a região latino-americana. Tá? O Brasil é o que é hoje, né? Esse continente que foi unificado pela língua portuguesa a partir de eventos como esse, né? da Revolução Paraguaia. Então, se consolidou como país, como federação, posterior ao evento, claro, né? A gente estava falando de império, mas em seguida nós tivemos uma série de disrupturas do sistema a partir daquele evento da Revolução da Guerra do Paraguai. Perdão. Mas sobre isso, Eduardo pode colocar aí na sua fala algumas considerações. Não quero me estender aqui nas minhas considerações iniciais, mas já me estendi um pouquinho em relação às apresentações, mas eu quero iniciar o debate aqui, colegas, com o tema do seguro de pessoas. Né? Então, a nossa proposta aqui é falarmos sobre a realidade do mercado brasileiro e a realidade do mercado paraguaio. Do lado aqui, como gestor de companhia, um dos players mais importantes do Paraguai, vai tratar aqui, então, da realidade paraguaia em termos de mercado como um todo. E eu quero aqui trazer alguns pontos, né, para a gente começar a falar, começar a discutir, especialmente o tratamento que o mercado brasileiro deu ao seguro de pessoas, especialmente o seguro de vida. Houve uma discussão muito grande aqui, Rui e Eduardo. Para o Rui isso não é novidade, mas para o Eduardo provavelmente seja. Não sei se deu aí no Paraguai também a mesma discussão, Eduardo. Então, acho que é importante nós iniciarmos esse comparativo. Houve uma discussão muito grande ao início, provocada inclusive pela imprensa, a respeito da cobertura do seguro de vida, por qualquer causa, em relação à pandemia.
né? Então, houve um debate muito grande a respeito. As pessoas começaram, naquele movimento de manada, a até apresentar algum desespero no sentido de lerem as suas cláusulas gerais, visitar suas apólices, e muitas viram, né, que a pandemia era um fator de exclusão de risco para a cobertura, do seguro de vida. Então, muitas pessoas se preocuparam. Esse debate foi muito incipiente aqui no Brasil. Qual o cenário que nós temos aqui no Brasil, né? Como a exemplo de todo o mundo ocidental, nós temos um mercado regulado, né? E é importante que a gente tenha essa noção. O Estado, então, de alguma forma, ditando as regras para esse mercado sensível, preocupado com regras de solvência, preocupado com essa saudável relação entre agentes econômicos, os seguradores e os segurados, estão intervindo nessas relações de modo a tornar essa relação, como eu disse já, bastante saudável. Por ser um mercado regulado, então, o órgão regulador, no nosso caso aqui uma autarquia, nós temos, então, ali a expedição de várias normas, de vários instrumentos normativos. Então, além do Código Civil, que trata do assunto, num primeiro momento, traz um dispositivo geral sobre condições comuns ao seguro de danos e ao seguro de pessoas. Então, como já antecipei, em seguida, então, nós temos, né, um capítulo específico para tratar do seguro de pessoas e, ao fim e ao cabo, um capítulo destinado ao seguro de dano, ao seguro de danos. Na verdade, o contrário. Primeiro seguro de danos e depois seguro de pessoas. Né? Me equivoquei aqui na ordem. Mas o fato, Eduardo, que ali nos dispositivos gerais do Código Civil não há nada a respeito sobre o tema. Como não poderia deixar de ser. O Código Civil brasileiro, ele é fruto, né, do movimento dos anos 80, dos anos 70, em que nós tivemos uma reformulação dos códigos na América Latina. Nós tínhamos lá o Código Civil de 16 no Brasil, uma cópia praticamente do Código Civil napoleônico, né, do Código Civil francês. Então, um código que tinha a pretensão de regular toda a vida civil. Essa era a pretensão, um código muito pretensioso. E se percebeu, de alguma forma, o seu envelhecimento, a sua caducidade. Os países latino-americanos, então, a exemplo da Europa, que iniciou esse movimento nos anos 50, nos anos 60, começou a reformular os seus códigos e se adotou no Brasil uma redação de cláusulas gerais. Um código menos pretensioso, né, e que deixaria o magistrado, nos casos de judicialização, um espaço grande para dirimir dúvidas, para decidir o caso em concreto, conforme as idiosincrasias que as circunstâncias apresentam. Então, essa foi a opção brasileira em relação ao Código Civil vigente. Código Civil que é de 2002, mas eu sempre brinco em sala de aula, os alunos sabem aqui, essa é uma brincadeira já antiga e vão ter paciência comigo. O Código Civil brasileiro, Eduardo e Rui, ele, na verdade, ele nasce lá nos anos 70, fim dos anos 70, início dos anos 80. Então, em verdade, ele não é um gurizão, um ninho de 2002, que teria aqui os seus 18 anos. Na verdade, ele começa a tramitar no Parlamento Brasileiro lá em 1978, 1980, portanto, é um coroa, como nós outros aqui, e não um adolescente, como sugere a sua idade cronológica. Então, ele acompanha esse movimento. Então, não é no Código Civil que nós vamos encontrar a solução para esse problema. Vamos, então, disse, então, que esse mercado é um mercado regulado, e nós temos um instrumento normativo, uma circular da SUSEP, de número 302, que regula a matéria. Então, ela tem a pretensão ali de regular a operação de seguro de pessoas no Brasil. Na circular número 302 de 2005, tampouco há regramento a respeito. Então, o que nós podemos perceber disso? Houve uma liberdade para contratar. A liberdade para contratar foi preservada. Preâmbulo geral do Código Civil, preâmbulo geral da República Federativa do Brasil, e não foi diferente em relação a essa opção estabelecida pelo órgão regulador. Tendo dito isso, então
companhias ficaram livres para estabelecer nas suas cláusulas, claro que obedecendo, por exemplo, regras, né, de exclusão, uma redação clara, precisa, com caixa alta, né, para que fique claro ao segurador, ao segurado consumidor, mais das vezes consumidor, especialmente nesse produto, o seguro de pessoas e o seguro de vida, especificamente, é o que nós estamos a tratar. Diante dessa situação, então, algumas companhias optaram por excluir os riscos de pandemia. Né? Está lá, em algumas tantas cláusulas, a exclusão por pandemia. Também há em alguns clausulados a exclusão por epidemia, que eu acho também aqui é um problema, né? Porque como nós estamos tratando de um contrato de adesão, na dúvida, ainda que nós tenhamos claro que a pandemia é um passo a maior em relação à epidemia, não tenho dúvida que essa corrente em relação à interpretação literal dos contratos, especialmente contratos de adesão, não vingaria a termos uma judicialização a respeito. Mas qual foi a opção, então, das seguradoras em relação ao Covid-19, né, aos efeitos da pandemia? Foi pela cobertura, foi pelo pagamento. A maior parte, né, das companhias seguradoras optou por realizar, né, por anunciar desde já que manteria a cobertura de óbitos em razão do Covid-19. Tendo em vista, me parece, Eduardo e Rui, especialmente porque, apesar de a pandemia ter como característica um índice de contaminação muito rápido, os números absolutos, né, felizmente, os números absolutos, eles não são tão grandes, né, dentro do contexto que nós estamos a trabalhar. Por favor, né, precisamos ter esse cuidado aqui, estamos trabalhando dentro de um contexto. Mas a grande preocupação da pandemia é o colapso dos sistemas, essa velocidade com que o vírus espalha e, portanto, né, a chance grande de nós termos um colapso do sistema. Haja visto o que aconteceu há pouco tempo no Reino Unido, haja visto o que aconteceu na Itália, haja visto o que aconteceu na Espanha. Então, é disso que nós estamos falando, desse problema em relação ao número de infectados e aos desdobramentos dessa doença em relação, principalmente, aos chamados grupos de risco. Então, isso colapsaria o sistema. Mas, em números absolutos, em princípio, não há uma interferência, não há um impacto nas apólices. Portanto, né, houve a opção por parte do mercado segurador. A maior parte dos players, mesmo tendo a possibilidade de negativa por parte das suas opções, acabou, então, decidindo pelo pagamento, especialmente atribuo a verificação das suas tábuas atuariais, né? Verificando a solvência diante desse pouco impacto. E aí me parece que nós precisamos também entender aqui o clausulado de acordo com o espírito, né, que motiva uma cláusula desse tipo. Quando nós falamos de pandemia, nós, né, estabelecemos essa cláusula geral, essa exclusão, porque se pressupõe pandemia uma série de óbitos que, em tese, poderiam impactar uma apólice de seguro de vida coletiva, né, que no caso brasileiro é a grande opção. Seguro individual de vida, ele é pouco praticado no Brasil. Nós temos um grande número de apólices coletivas. Então, essa, Eduardo e Rui, foi nesse momento a opção do mercado brasileiro em relação ao Covid-19 no seguro de vida, né? Lembrando também, só gostaria de comentar e encaminhando aqui para o final da minha fala inicial, a ideia também de que há um dispositivo na circular número 302 de 2005 que proíbe a exclusão de cobertura em seguro de pessoas em caso de auxílio humanitário, o artigo 61. Então, de qualquer forma, esse foi o primeiro movimento, essa primeira leitura que se fez, né? Independentemente do clausulado, da exclusão de pandemia, aqueles que estivessem envolvidos na linha de frente, profissionais da segurança pública, profissionais da saúde, esses estariam cobertos de qualquer forma, porque há uma exclusão de risco em relação a esses que operam em atitude humanitária. Obrigado, Marcelo. Acho que o caminho foi esse. Acho que as seguradoras consideraram uma série de fatores, né? Claro que elas viram os números, mas
um momento de comoção social também. Também. Dar uma negativa naquele momento seria bem arriscado. Eduardo, a gente sabe que o Paraguai é o grande exemplo aí, né? Pelo menos com relação à parte de saúde no combate ao coronavírus, os números são bem mais favoráveis. Como é que a gente está vendo essa questão aí? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo meu portunhol, né? Mas vou tentar comunicar para todo o pessoal compreender melhor a conversa, né? De fato, seguindo um pouco o que falou o Marcelo, né? Eu lembro que no ano 2004, quando estive num congresso de direito tributário lá em São Paulo, organizado pela IBET, né, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, tinha falado um ministro do Supremo Tribunal Federal de que ninguém sabe a ciência certa, né, no Brasil, quantas leis e regulamentações se tem, nem no tocante ao sistema tributário. Eu acho que isso também é aplicável ao sistema de seguros, né? Então, tem uma regulamentação que te diz uma coisa, tem outra que te diz outra, uma que já foi derogada de fato por ser posterior, e então tem um caos jurídico complicado, né? Não é fácil. Para a gente, e além disso, como um país federal que é, né? Tem ainda as leis estaduais, tem as leis federais, tem ainda regulamentações de caráter municipal, né, que pode ser contraditórias uma com outra. Acho que um dos problemas que justamente teve o Brasil no combate ao Covid foi a falta de coordenação entre o governo federal e os governos estaduais, né? Essa briga que teve sobre a política pública a ser seguida, né? No caso do Paraguai, o sistema unitário realmente foi muito melhor no sentido que as políticas sanitárias foram aplicadas com mais facilidade. Houve uma amplia digamos, um amplo consenso sobre a necessidade de aplicar a quarentena, o isolamento social desde o início, desde que foi descoberto o primeiro caso, né? Então, o Paraguai foi o primeiro país na América Latina a decretar a quarentena total. E hoje em dia, depois de mais de 70 dias de isolamento, já a gente começou a segunda etapa da quarentena inteligente, já com uma movimentação do 85% da economia. A economia nunca parou totalmente, porque todo o tocante à logística da alimentação, todo o tocante a medicamentos, etc., nunca foi interrompido, né? Ou seja, não houve aqui saqueios aos supermercados, não houve desabastecimento nas linhas de abastecimento logístico. E aqui o Marcelo pergunta o início do isolamento. O início foi o 10 de março, né? Desde o 10 de março até 7 de maio, o isolamento foi total. 8 de maio começou a quarentena inteligente, e a primeira etapa da quarentena inteligente. E hoje, nesta semana, dia 25 de maio, já começou a segunda etapa do isolamento inteligente, com a abertura até dos shoppings. Ou seja, tem passado praticamente a pior parte
dos temores que tinham os infectólogos, os virólogos, os epidemiólogos. E olhem só, eu fiz, mesmo porque nós, seguradores, somos também fã de fazer cálculos atuariais, né? Então, eu mesmo fiz uma projeção, tirando uma analogia dos números que tem no Brasil, né? Hoje em dia, o número de infectados está perto dos 400 mil, o número de mortos está ou já ultrapassou os 25 mil, enquanto o Paraguai tem apenas é uma forma de dizer, né? Cada morte, por mais que seja uma só, é lamentável, né? Mas temos 11 mortos, né? E temos 877 infectados, todos eles cadastrados, a maioria deles, mais de 500, quase 600 deles, que vieram da fronteira com o Brasil, né? Eu estava falando com os dois estrategas do controle epidemiológico no Paraguai, o doutor Guilhermo Sequeira e a doutora Adriana Amarilha, são amigos meus. Um deles estudou na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, a segunda fez o mestrado na King's College de Londres, e realmente eles tomaram as decisões em contra do que a Organização Mundial da Saúde dizia naquele momento. A OMS, então, ainda não recomendava o isolamento. E eles diziam, não, a gente vai fazer o isolamento agora, né? E a analogia que eu fiz é que, em vez de 877 infectados, se a gente tivesse as portas abertas, a mesma política que seguiu o Brasil, hoje a gente teria mais de 15 mil infectados e, em vez de 11, a gente teria mais de 1.200 mortos, né? Ou seja, o panorama seria, logicamente, totalmente diferente, mesmo ajustando os números à população paraguaia, né? Ou seja, eu acho que o combate ao Covid-19, desde o governo paraguaio, mesmo que não seja do meu mesmo signo político, eu devo aclarar isso aí, né? Mas eu acho que a política epidemiológica, as medidas sanitárias e de biosseguridade que foram aplicadas foram realmente ótimas, né? Tem muitas queixas e tem muitas denúncias também de corrupção. Eu acho que isso aconteceu aqui, aconteceu no Brasil, aconteceu na Espanha, aconteceu em todo o mundo, né? Mas os números, em termos sanitários, né, são realmente reveladores. E como isso impacta nos seguros, também tem um impacto, se bem tem um impacto, digamos, positivo, no sentido de que o risco de batimento dos carros diminuiu bastante, né? Os cálculos preliminares que nós fizemos diminuíram entre 60% e até 70%, porque não é que deixou de haver circulação houve, tinha a linha logística e tudo isso, né? Mas também teve um aumento na moratória do pagamento das primas de seguros. A gente falou isso com a Superintendência de Seguros, a equivalente à SUSEP lá no Brasil, né? E a gente teve uma boa resposta por parte da autoridade de controle. A gente também conseguiu, nesse sentido, fazer um plano relâmpago para que o impacto seja o menor possível, né? A gente também conversou no seio do grêmio dos
segurador paraguaio, né? E o impacto, agora já estamos falando de começar de novo a abertura da economia. Tanto é assim que tem um famoso quadrante feito por um economista espanhol, né? Onde ele colocava no quadrante, no lugar, aqueles países que não salvaram vidas, mas salvaram a economia. Outro quadrante onde salvaram as vidas, mas não salvaram a economia. Outro onde salvaram as vidas e a economia. E tem outro quadrante onde não salvaram nem as vidas, nem a economia. Né? E eu acho que a gente também deve fazer, passa muito. Eu escutei muito, porque a gente também acompanha de perto, né? Como a gente fala sempre, quando o Brasil está com tosse, né? A gente já está preocupado aqui pela gripe, né? A influência que tem um grande país vizinho como o Brasil sobre o Paraguai em termos econômicos, em termos de saúde, em termos em todos, em qualquer aspecto, né, é muito grande. Então a gente seguiu muito de perto e a gente vai seguir ainda as políticas da abertura posterior das fronteiras, porque isso vai depender muito de como vai evoluir a epidemia ou a pandemia, neste caso, no Brasil, né? Todo mundo fala de que o epicentro da pandemia mudou-se agora para o Brasil. Os epidemiólogos da Universidade de Johns Hopkins falam de que o pior ainda não chegou. Deus queira que não seja assim, né? Mas é o que eles estavam falando, pelo menos até semanas atrás, onde eles até falavam de que estavam trabalhando às cegas, no sentido de que tem muita gente contagiada que não sabe que está contagiado, que sigue contagiando, e o impacto final a gente não vai ter uma ideia, né? A gente tampouco aqui no Paraguai dá para cantar vitória, se bem os números até hoje são os melhores que tem na América do Sul. O inverno está começando agora, né? E aqui o Paraguai, se bem também é um país tropical, está no sul, ou seja, o clima é o equivalente aos estados do sul do Brasil, no Paraná, o Rio Grande do Sul, né? Onde pode ter temperaturas abaixo de zero. E então a gente ainda não pode, como falava o Rui, falar de um cálculo como se isto já fosse acabado. Na realidade, agora está começando ainda, né? Dá para começar a prever o que vai ocorrer. Porque a maioria dos seguradores por aqui está bem dividido, né? O que é seguro de pessoas tem os planos de vida, que não é muito comercializado, né? Tem os planos de saúde, que não é controlado pela SUSEP, digamos, né? É controlado pela autoridade sanitária, dizer, pelo Ministério da Saúde, né? Os planos de saúde. Então, o que principalmente a gente tem é o seguro de danos patrimoniais ou os properties, né? A gente teve, sim, uma queda. A gente, no Paraguai, tem quase 25 anos de crescimento sostenido do mercado segurador, quase sempre acima de 2 dígitos. Ou seja, 10, 11, 12, 15, teve anos que o mercado segurador cresceu 20%, né? No caso da seguradora paraguaia, que é a qual eu represento, tinha um crescimento até fevereiro de 28% de crescimento, mas
durante o isolamento total, né, março e abril, isso caiu a menos 30, né? Ou seja, foi uma queda, se a gente soma o crescimento com o decrescimento, né, a diferença é de 50, né, pontos, de 50 pontos. Mas agora já, à medida que a quarentena inteligente foi começando a abrir novamente os negócios e que fala-se de que o fator de reprodução, que os virólogos chamam de RO, e o RO aqui no Paraguai está praticamente zero. No Brasil, para ter uma ideia, está em 8, né? E a carga viral é muito maior da que tem na Argentina, por exemplo. E o fator do RO é o potencial de transmissão, é dizer, cada infectado pode transmitir até 8 pessoas em média, né? Aqui no Paraguai está praticamente controlado. E na Argentina, acho que está no 3 ou 4. Então, pessoal que vem do Brasil, isso também explica, né, que a maioria dos contagiados, os infectados que a gente tem hoje no Paraguai, estejam na região da fronteira, da extensa fronteira que a gente tem entre o Paraguai e o Brasil. Bom, eu não quero me estender muito, Rui, eu quero também escutar a sua participação e as perguntas dos colegas, né? Mas, basicamente, a situação aqui desde o Paraguai é isso. A gente tem muita esperança de que a queda da economia, que a gente tem, logicamente, uma previsão de queda, mas o FMI e a CEPAL indicam que a queda do Paraguai será a menor da região, será só de 1 ponto percentual negativo, e que o efeito rebote para o ano de 2021, o Paraguai será o segundo melhor colocado depois do Peru, que terá um crescimento, o Paraguai, de 5,6% na economia. Mas, como o Peru está agora mesmo no segundo lugar, número de infectados e afetados pelo Covid, depois do Brasil na América do Sul, é possível que o Paraguai ainda tome a iniciativa e a vantagem de ficar no primeiro lugar, assim como também está agora o Paraguai no primeiro lugar em termos de clima de negócios, que superou a Chile, segundo a Fundação Getúlio Vargas, no último reporte de finais de 2019, depois das protestas que houveram no Chile, né? Então, com isso já fecho, Rui, deixo a palavra para você e aos colegas. Eduardo, obrigado. Conversar contigo é mais ou menos o panorama que eu tenho desse cenário que você colocou. Eu fico feliz que eu sempre aprendo muito, até epidemiologia, agora o homem domina, mas fico triste que cada vez eu me sinto mais ignorante aqui, que eu nada sei quando eu vejo as tuas aulas aí. Mas, enfim, eu não quero entrar muito no cenário da epidemiologia aqui, porque tudo aqui no Brasil hoje descamba para a questão política e acho que não é o tema do momento. Eu só tenho como lamentar quando você cita esses exemplos, como brasileiro aqui, que guardadas as proporções e as peculiaridades do país, dá para ver que a gente poderia ter feito algo melhor, né? Mas eu vou pegar o teu gancho aqui quando você falou da questão dos veículos e da redução do risco. O Marcelo está acompanhando isso bem. Aqui no Brasil está havendo, podemos dizer, até uma pressão sobre o mercado segurador. Acho que nasceu de um movimento das seguradoras americanas que acabaram dando alguns descontos em razão dessa diminuição de risco, da questão dos veículos não estarem circulando, enfim. Um exemplo que até na prática não caberia, porque o seguro americano é bem distinto do nosso, né? Quase o property deles é basicamente um seguro de terceiros, né? Nós temos aqui diversos outros riscos que são cobertos, importantes, que eles acabam não se incomodando. Culturalmente lá é um pouco diferente.
E na prática também, ainda que tenha se reduzido pela dimensão do país, tem outras dificuldades, como regular sinistro hoje. Você vai regular questão de peças, de logística, de uma oficina, de atendimento, está tudo mais complexo, né? Por outro lado, as seguradoras têm alguns números importantes que a gente vale citar aqui, ó. Eu peguei uns dados aqui da Anfavea, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos, né? Nós tivemos, em abril desse ano, licenciados 55 mil, um pouquinho mais que isso. Pra você ter uma ideia, em abril do ano passado foram 231 mil, quase 232 mil veículos licenciados. A produção nesse período não chegou a 2 mil, né? Aqui nós estamos falando de automóveis, caminhões, veículos leves, enfim. Então, isso mostra que nesse mercado de seguro alto vai cair muito a demanda, né? Não tendo o mercado dos novos, as montadoras parando, as vendas paradas, né? Nós temos um exemplo aí também que é gritante, que é a entrega de veículos de aplicativos, né? Estava muito comum, as pessoas locavam os veículos para trabalhar, como Uber, 99. Foram mais de 160 mil veículos devolvidos às locadoras, né? São uma das principais contratantes de seguro alto, né? Então, que cria um cenário de médio prazo aí bem crítico, né, para as seguradoras. Não sou eu que tenho que fazer a defesa, mas colocando essa questão da diminuição do risco, com essa diminuição, né, se a gente for lá para a mutualidade, o seguro, a gente vê que essa conta não chega a fechar direito. Então, eu queria ouvir aí do Marcelo como é que ele está acompanhando essa questão, se ele acha que esse movimento do mercado segurador brasileiro, que no momento optou por manter, talvez, ele está mais aceitando melhor a questão dos pagamentos, dos parcelamentos, de manter os bônus, mas por enquanto não tomar nenhum movimento drástico no sentido de reduzir, devolver, enfim, está correto. Como é que você vê essa questão, Marcelo? Rui, eu acho que tu adiantaste boa parte da resposta, né? Como bom advogado militante na área, né? Conhece bem a realidade do nosso mercado e, de certa forma, aqui trouxe elementos bem interessantes a respeito desse tema. Nosso amigo aqui que está assistindo também, né? Teu sócio, o Luiz Eduardo Sanches, participou de uma webinar na terça-feira, na semana passada, se não estou enganado, do Grupo Nacional de Trabalho de Seguros de Automóveis, aqui do Brasil, da Seção Brasileira da IDA. Um evento muito interessante que nos trouxe ali um aclaramento bem bacana a respeito da realidade que nós estamos enfrentando, né? E completamente fora de contexto e de comparação com a realidade norte-americana. A ideia, né, de que o risco, um dos riscos, em princípio, diminuiu, e é verdadeira, né? A ideia de que nós estamos utilizando aqui no Brasil os veículos automotores com muito menor intensidade, né? Pegando aqui os nossos exemplos, vou pegar aqui a minha trajetória hoje. Eu me deslocava para um município vizinho, pelo menos 2 vezes por semana, leciono ali na Uniriter aqui em Porto Alegre e na Uniriter em Canoas, o município vizinho. Então, faço longos trajetos. Hoje, meu veículo fica parado praticamente 7, 8 dias por semana. Eu me resumo a me deslocar pura e simplesmente para um supermercado e para algumas compras de farmácia, né, quando preciso de algo. Então, é isso que eu faço hoje. Só que, como o Rui muito bem comentou, e isso foi comentado também lá na exposição do Grupo Nacional de Trabalho sobre Seguros Automotores da IDA brasileira, o cenário mudou como um todo. E esses contratos, né, o contrato de seguro, especialmente os contratos que envolvem escala, como o de seguro de automóveis, eles precisam ser analisados lá na figura, né, da nossa doutrinadora Judite Martins Costa, falam dos contratos cooperativos, né? Nós precisamos analisar isso sempre sob o prisma, sob o olhar atento da mutualidade. O Eduardo comentou aqui, também a realidade paraguaia, me parece parecida. Nós tivemos primeiro, um aumento na incidência de mora. Muitas apólices não foram renovadas. Então, aquela realidade que nós tínhamos antes,
dos efeitos da pandemia, ela não existe mais. Nós não temos a mesma mutualidade. Nós não temos a mesma facilidade. Os custos de transação, eles aumentaram muito em relação à operação desse tipo de seguro. Acessar hoje uma oficina mecânica é praticamente é uma aventura, né? As oficinas estão abertas, mas por serem consideradas agora serviços essenciais, até pouco tempo não eram, tiveram que fechar, dependendo, né, como o Eduardo muito bem comentou aqui, o Estado brasileiro fez uma opção, né, inclusive tutelada aqui pela nossa Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, de que a competência para regular o distanciamento social, as regras de distanciamento social seriam dos Estados-membros, dos Estados federados. Então, cada Estado, de acordo com a sua realidade, traçou as suas metas de distanciamento social. E dentro dessa liberdade para operar nos seus territórios, cada Estado, então, né, operou, fez as suas opções. Aqui no Rio Grande do Sul, eu lembro que nós tivemos por um período curto, mas um período significativo, as oficinas mecânicas fechadas. Vejam, nesse momento, né, a liquidação de sinistros era praticamente impossível, né? O adimplemento, melhor dizendo, das obrigações referentes aos sinistros era praticamente impossível. E isso, né, então, de certa forma, também criou embaraços, né? O órgão regulador não expediu nenhuma norma a respeito da regulação transitória nesse período. Nós temos hoje no Congresso Nacional, aliás, já foi a sanção da Presidência da República. Eu não olhei hoje, talvez até já tenha sido sancionado. Nós temos hoje, Eduardo, aqui no Brasil, o Rui, não me dirijo ao Rui porque o Rui não é novidade, um pacote, um projeto de lei que agora, o 1179, que me parece está em vias de publicação, já foi a sanção presidencial, como eu insisti, já passou pelas duas casas legislativas, um projeto de lei que se tornando lei, vai regular o regime jurídico privado, né, em relação aos efeitos da pandemia. Então, a ideia, por exemplo, né, nós tivemos ali um dos artigos suspende os prazos de prescrição, que é muito importante para o seguro. Então, nós temos esse efeito colateral. Vejam, e isso tem sentido porque muitas pessoas deixaram de reclamar seus sinistros nesse período. Então, além de tudo isso, colegas, eu só quero acrescentar, porque o Rui já comentou muito bem a questão do seguro de automóveis, e a gente fala, então, que esse quadro mudou muito. Além disso, muito provavelmente nós tenhamos uma demanda represada, né? Muito provavelmente, porque muita gente deixou de provocar as seguradoras em relação a sinistros que estão lá parados diante das dificuldades que nós estamos enfrentando em relação ao deslocamento. Então, tudo isso, né, causa também um encarecimento, né, um aumento, uma majoração do preço dessa operação. Portanto, né, eu acho que ficou muito bem colocado ali naquele grupo. Eu estou citando várias vezes esse exemplo aqui da exposição do Grupo Nacional de Trabalho. Me parece que está havendo aqui, Rui, uma dificuldade desse mercado, desse nicho de mercado se comunicar, né? Trazer esse tipo de informação. No primeiro momento, todos nós temos a tendência de acreditar que o risco diminuiu. Mas, na verdade, por nós termos um contrato, uma operação de seguro de automóveis aqui muito mais completa, em que nós temos a cobertura de casco, a cobertura de responsabilidade civil, né? Tanto patrimonial quanto extrapatrimonial, no mais das vezes. Isso causa, então, né, uma série de efeitos em relação às circunstâncias que nós estamos vivendo. Então, eu acho que é por aí, né? Me faltou, eu acho, faltou um pouco de comunicação, acho uma precisão maior na comunicação desse nicho de mercado em relação aos segurados. Talvez uma explicação, né, anúncios pedagógicos nesse sentido fossem úteis, né? Até porque, vejam, eu não gosto de falar em oportunidade num momento como esse, né? Mas nós temos alguns deveres nesse momento. E talvez seja um dever num momento como esse, tão delicado da humanidade, que esses agentes econômicos, integrantes desses mercados sensíveis, de alguma forma,
aproveitem este momento para explicarem as suas funções, explicarem as suas condições, né? Trazendo aqui uma ideia pedagógica bastante interessante, né? ao público em geral. Perfeito, Marcelo. Eu acho que esse movimento todo vai trazer também muita reflexão. Talvez as pessoas comecem a analisar melhor aquilo que tem como cobertura, aquilo que não tem. Voltando talvez no gancho de pessoa, vi ali uma pergunta do Dr. Adilson Campoy, que muito nos honra com sua presença aqui, perguntando sobre a exclusão de risco, constância dos clausulados. Eu acho que até poderia, não seria taxativo, mas eu acho que até é complicado essa questão, acho que elas não poderiam, porque quem assumiria esse risco, né? É o grupo segurado, é o lucro da companhia, enfim. E de que maneira, quando você ignora uma exclusão de risco, você está ignorando aquela específica, ou você acaba abrindo mão em outros seguros que também têm essa mesma exclusão, né? Então, que hoje é a discussão que teve até um painel ontem, né, sobre a questão dos lucros cessantes, né? Então, se eu excluir a pandemia do seguro de vida, eu tenho que excluir ela também, enfim. Então, só fazendo esse parênteses breve com relação à pergunta do Adilson. Posso comentar um pouquinho a pergunta do Adilson, porque eu só fã do Adilson, né? O Adilson tem a principal obra de seguro de pessoas no Brasil, Eduardo. Né? É o nosso... Só nosso para dizer, eu nunca aqui. imaginei que eu vou um dia ter que responder. Pergunta para o Adilson, né? Eu estou mais para perguntar do que para responder, mas enfim. Ele quer, na verdade, a nossa opinião, né? É um tema nervoso esse, sem dúvida nenhuma, que o Adilson nos provoca aqui, né? Eu gostei muito de um artigo da Angélica Carlini, né? Porque ela, de certa forma, provoca, faz uma... Eu não lembro onde foi publicado agora, tem que resgatar onde foi publicada essa manifestação. Vai ser difícil, né, nós explicarmos isso no futuro. Né? Nós estamos aqui com um discurso baseado em conjecturações, né? A verdade é essa. Nós estamos cogitando, né, essa análise atuarial por parte das companhias seguradoras. Né? Nós tínhamos todo um caminho e as opções de cada player de mercado em relação aos seus clausulados. E esse tema, né, do pagamento de valores, eu teria uma sugestão, eu acho que seria uma grande, né, insisto, não gosto da palavra oportunidade agora nesses momentos, mas é uma circunstância que se apresenta. As apólices coletivas de seguro de pessoas no Brasil, elas têm uma previsão de modificação de majoração e diminuição de riscos. Por serem coletivas, sempre que consultada a mutualidade, em havendo 3/4 de aprovação nas mudanças do clausulado, poderia haver, então, a assunção de riscos não assumidos originalmente, ou mesmo, né, a opção por pagamento de riscos excluídos. Me parece, Adilson, respondendo de uma forma bem objetiva, né, Adilson, me parece que essa seria a melhor opção. Né? Claro que isso tem um custo de transação enorme, né? Nem sempre é fácil, né, nós termos, né, essa consulta realizada, mas talvez fosse um experimento. Pelo menos nós teríamos uma oportunidade aqui de alguma forma, né, especialmente aqui com os meios digitais hoje, talvez a SUSEP também, né, que burocratizou muito o acesso remoto. Vocês, né, é algo que nós temos que revisitar hoje, né? Eu há pouco prestava consultoria para um cliente a respeito da sua plataforma digital. É muito difícil vender no Brasil por meios remotos. Né? O clausulado, as regras, né, tornam praticamente inviável a operação ou muito cara a operação. Então, o princípio da boa-fé aqui, que é um redutor de custo de transação, ele é praticamente ignorado em relação a esse tipo de situação, porque exige muita informação, né? E vai, inclusive, hoje ao desencontro da atual Lei Geral de Proteção de Dados, que parece aí, não se sabe se entra em vigor, né? Se suspende a sua vacatio legis lá em agosto, né? Se eu não me engano, agora houve uma aprovação por parte da Câmara em relação ao tema para aumentar a sua vacatio legis, mas o Senado Federal reprovou, rechaçou essa possibilidade de majoração do prazo de vacatio legis.
Vamos ver como é que a Câmara vai se posicionar a respeito, né? Mas o fato é que nós temos hoje uma legislação, nós temos um marco legal da internet, nós temos a própria Lei Geral de Proteção de Dados que hora ou outra vai entrar em vigor, nós temos uma série de soluções e a nossa regulação a respeito de meios remotos, ela é ainda muito tímida, né? Ela mais cria barreiras do que facilita esse tipo de operação. E, pois, então, né, nós poderíamos aí aproveitar esse momento para, de repente, refletirmos a respeito dessa participação da coletividade. Pelo menos alguns ensaios nós poderíamos fazer. Espero ter respondido aqui de alguma forma a pergunta do nosso professor de seguro de pessoas, Rui, o Adilson Campoy. Marcelo, eu quero aproveitar para responder o que perguntou aqui o Carlos Ber. Ele perguntou em espanhol, mas eu vou traduzir. Ele diz que é verdade que teremos novas oportunidades de negócios em seguros, mas o primeiro que a indústria seguradora deveria de fazer no mundo é ter condições de asseguramento e, sobretudo, exclusões perfeitamente definidas, para depois não pensar que as seguradoras não querem pagar os reclamos, né? Que é como, digamos, a famosa cruce, né? Que nós seguradores temos de que quando ocorre o sinistro a gente não quer pagar, né? E você falou também que muito timidamente, Marcelo, de pensar em novas oportunidades. Eu acabo de passar um arquivo, né? Que está aberto para todo mundo abrir. A gente lançou um seguro para os deliveries com a cobertura de Covid-19, né? Porque o delivery agora é quem tem mais trabalho. Tem praticamente, não quero dizer nem triplicou, nem quadruplicou, 10 vezes a mais do que era antes da pandemia, assim como tem outras tarefas, outros trabalhos que vão mudar, não sei se para sempre, mas por um bom tempo, né? Um desses casos é o caso dos deliveries. Então, o delivery, o motoboy, que vocês chamam, né? Acho que é o motoboy, que aquele que faz a entrega da mercadoria, da pizza, da entrega dos alimentos, né? A gente aqui chama de delivery, né? E então, eu acho que é também uma oportunidade. E agora, neste momento tão delicado para a humanidade, nenhuma empresa quis ficar com a máscara de desumana ou inumana, né? Então, mesmo que a maioria dos seguros de saúde aqui no Paraguai tenha a exclusão de pandemia, todos eles falaram que iriam cobrir os riscos, né? Ou seja, houve um consenso total de que eles estariam cobrindo aquele risco se houvesse alguma pessoa contagiada, infectada com o Covid-19, né? E acho que esse espírito, né, também é o que a gente que leva a gente, você falou muito bem, Marcelo, de nossa geração, que conhecemos de alguma maneira a máquina de escrever, né? E passamos para a computadora com o sistema DOS, né? Depois o Lotus, e depois passamos para o monitor que tinha apenas duas cores, depois os Windows e até o que temos hoje, né? E acho que nesse sentido também aquele grande filósofo do direito, o alemão de origem francesa, Franz Carl von Savigny, dizia que o direito é o produto da história, né? Ou seja, agora que tem isso ali, eu acho que todo segurador vai incorporar imediatamente alguma cobertura adicional para a pandemia. Acho que dos sucessos que movimentou muito, né, no mundo segurador
neste ano foi o caso do Wimbledon, né? A organização da Catedral do Tênis Mundial, né? Que foi a única que tomou a cobertura contra a pandemia e que vinha pagando desde que aconteceu aquele primeiro brote do SARS, né? Não estou lembrando o ano, né? Mas o corretor de seguros da Wimbledon falaram para eles: pega esse seguro porque você não sabe se vai acontecer ou não, né, no futuro. Várias pessoas falaram sem necessidade de ser Nostradamus, né, como mesmo Bill Gates e outros, que esse acontecimento ou esse perigo de pandemia aconteceria num momento ou outro, né? E então eles pegaram o seguro de pandemia, eles cobraram agora a apólice. Então, agora que aquele fato incerto, né, que a gente sempre fala de que dois dos elementos indispensáveis para que tenhamos interesse assegurável, né, é a futuridade, né, que tem que ser um acontecimento futuro, né, e o outro que seja imprevisto ou que a gente não possa saber se vai acontecer ou não vai acontecer, né? Ou no caso do seguro de pessoas, já que estamos aqui com um grande especialista, você falou, Adilson, né? O acontecimento incerto não é de se a morte vai ocorrer ou não, porque, logicamente, todo mundo é mortal, né? Mas a incertidão está em quando vai ser produzida a morte, né? Então, só queria agregar esse elemento, né, que acho que foi muito importante e que acho que a indústria asseguradora, a fim de contas também, mesmo tendo um fim social, mesmo cumprindo uma função social e econômica tão importante, não deixa de ser uma atividade lucrativa que dá empregos, trabalho para todos nós que estamos aqui falando, né? Então a gente deve também encarar o negócio como as oportunidades que você falou, que a gente tem que analisar daqui ao futuro sobre as novas coberturas que devemos ter. Ainda a possibilidade de uma redução automática de custo, né? Por exemplo, por um descenso do nível de risco, no caso do seguro automotivo, por exemplo, né? A gente teve um monte de cancelação de apólices, de anulações, porque o pessoal também aqui falava, né? E grande parte dessa queda de 30% que eu falava é pelos cancelamentos que a gente fazia, porque falava ou que não renovava o seguro. Dizia diretamente, para que eu vou renovar o seguro se eu não estou saindo? O que você falou, você vai só para o supermercado, farmácia, então não tem sentido você pagar um seguro completo quando você, às vezes, nem utiliza o carro, você apenas dá uma acendida nele todos os dias para manter o motor, né? Então, queria agregar só isso aí, Marcelo e Rui. Obrigado, Eduardo. Posso dar uma comentadinha aqui em relação ao... O Eduardo fez um comentário aqui, Rui, vou ser breve aqui em relação a esse relato importante do Eduardo. Nós estamos vivendo um momento tão importante. Veja, eu acabei de citar aqui o regime jurídico de regulação dos efeitos da pandemia em relação ao Código Civil, né? O nosso principal instrumento normativo em relação às normas de aplicação entre os iguais, os cidadãos, né? Porque nós temos em paralelo aqui também o Código de Defesa do Consumidor, que trata das relações de consumo, que também o regime jurídico também trata ali, tem algumas disposições em relação às relações de consumo. Mas o fato é que esses precedentes, eu acho que o Eduardo comentou muito bem aqui, de certa forma, eles vão ficar e vão perdurar, porque são, primeiro, um marco em relação
a um instituto que é muito abstrato, que é o Instituto da Força Maior, que autoriza o inadimplemento de obrigações. Então, veja, é a primeira vez que nós vamos ter a regulação, por instrumento legal, de um fato como esse, que é trazido pelo Código Civil em sua redação de cláusulas gerais, mas que, e aí me parece interessante esse movimento do Parlamento brasileiro, nós estamos diante de um fato extraordinário e tentar regular, a partir de cláusula geral, os efeitos da pandemia, esse efeito de causa maior que autoriza, né, o descumprimento, né, e muito cuidado com autoriza, né, porque nós temos que ter também um zelo muito grande em relação às relações econômicas. Eu gostei muito aqui da fala do presidente do Banco Central, quando ele comentou, há umas 3 semanas, o presidente do Banco Central brasileiro, Nakayama, a respeito da necessidade de cumprimento dos contratos, do esforço que os cidadãos precisam realizar neste momento de escassez extrema de recursos, de cumprimento dos seus contratos. Porque cada um fazendo um pouco, né, e aí nós temos o efeito da mutualidade, cada um fazendo um pouco, nós temos certamente uma menor consequência em relação ao empobrecimento e à geração de riqueza. Então, é importante, né, que cada um cumpra as suas obrigações originalmente pactuadas da forma mais semelhante possível àquilo que foi estabelecido em condições normais de temperatura e pressão. Agora, é claro, nós temos, né, essa cláusula geral regulada por esse regime jurídico próprio, né, que se avizinha aí como lei. Nós vamos ter efeitos, e esses efeitos, né, em que pese nós estejamos trabalhando com um momento específico, provavelmente serão parâmetros para outras situações de força maior que nós vamos enfrentar no futuro. Em Porto Alegre, né, pegando aqui o exemplo da aldeia, Rui, nós em 2017, perdão, nós tivemos alguém vai me ajudar aqui de Porto Alegre no chat, acho que foi 2018, nós tivemos uma espécie de tornado na capital gaúcha, em fevereiro de 2018, se não estou enganado. Algo completamente inédito em Porto Alegre. Houve toda uma consequência em relação ao mercado de seguros local. Os contratos, por exemplo, de residência, os contratos dos condomínios, né? Alguns segurados não haviam contratado cláusulas suplementares de proteção. Então, a partir dali, nós tivemos, né, um evento completamente diferente e que nós discutimos muito o evento de força maior, né? O evento de força causado pela natureza. Então, me parece que esse fator histórico aqui ele vai servir para as futuras gerações, né? Naquele momento em que nós tivemos a pandemia, que nós tivemos uma pré-autorização para o inadimplemento de obrigações, o Estado brasileiro regrou aquelas relações de determinada forma, autorizando em algumas situações, né, a repactuação. Então há um esforço muito grande nesse sentido e me parece que é muito pedagógico e bem interessante. Eu costumo dizer em sala de aula, Eduardo e Rui, que nenhuma cláusula pode ser uma autorização da rainha para matar, né? Só o James Bond tem autorização da rainha para matar e depois se explicar. Ninguém tem essa autorização, né? Eduardo, você conhece os parlamentos um pouco melhor do que nós, acho que o do Paraguai não deve diferir tanto do nosso, mas a situação sim. Então eu vejo com bastante ressalva o que está sendo feito, alguns projetos. A gente vê muito populismo nesses momentos, né? Algumas cartas brancas, pouco estudo de impacto, enfim. Eu vejo com bastante ressalva, Marcelo, nesse momento, os projetos que estão saindo. Se a gente for ver a questão do seguro de saúde, que daria um outro debate, o que estão tentando fazer, enfim. Questão de inadimplemento, sem definir parâmetros certos, eu acho bem complicado. Mas aproveitando esse gancho, não sei, Nakayama, se no Paraguai também está indo muita discussão, normas novas, infralegais, legais, enfim. Mas no Brasil, sim, isso tudo pode criar um cenário novo de outros tipos de sinistros, alguns casos de agravamento de risco ou não. Eu gosto muito do exemplo do Dr. Peri, que diz algum agravamento risco decorrente da redução da jornada de trabalho de determinado empregador que exerce, né, uma função essencial. Nós temos aí os nossos casos dos advogados, né, com prazos suspensos, libera eletrônico, funciona físico,
Nós temos atuação no Nordeste, né? Ali a doutora Adriele Mendes, lá no São Luís do Maranhão, que está com lockdown, daí para tudo. Uhum. Qual é o impacto que a gente pode ter, principalmente nos seguros de responsabilidade civil disso aí no futuro? Eduardo, quer recomeçar agora, porque eu me estendi demais no comentário, o teu comentário. Não, eu simplesmente quero dizer mais uma coisa em relação ao que já falei ao início, né? E o Rui, né, me apresentou como um liberal, né? Então, orgulhosamente, né, liberal. Mas eu sempre faço a diferença entre liberalismo e o libertarianismo, né? O liberalismo de John Locke, que tem como base primeira e principal a proteção da vida, né? Em segundo lugar, a proteção da liberdade, por isso que chama-se liberalismo, né? E em terceiro lugar, a proteção da propriedade, né? A propriedade privada, né? E foram as ideias do John Locke. E enquanto que o libertarianismo, né, que tem aquela cor amarela e preta com a cobra ali, né, é um outro movimento de pensamento que eu sei que no Brasil chama-se de liberalismo, mas na verdade em todo mundo isso é libertarianismo. Em inglês é libertarian, né? É outra corrente filosófica que fala o que antepõe sempre muitas vezes a economia, né? Os princípios econômicos da economia de livre mercado e tudo isso, né? E nesse sentido, o que sim o liberalismo propõe sempre é a menor quantidade de regulações, né? E lembrem-se que eu falava no início que o mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal falava no ano 2004, naquele encontro em São Paulo que eu estive, né, que era impressionante a quantidade de regulações que tinha no Brasil quanto a impostos, né? Ou seja, você já não sabe o que você está pagando e quanto é a pressão tributária total que você paga enquanto ao município, estado, federal, e ICMS, etc, etc. Eu não vou mexer com isso ali porque já vocês têm muito, né? Em relação aos seguros, eu acho que é a mesma coisa, né? Ou seja, como o Código Civil brasileiro, que assim como você, eu acho também que você acostumou de chamar novo Código Civil, né? O novo Código Civil, né? Mas é que já não é tão novo, né? Tem 18 anos, né? Mas eu lembro que no momento que eu estava estudando, né? Ainda na faculdade ainda não estava, não era vigente, né? Ou seja, todo mundo falava do novo Código Civil brasileiro, né? E no caso do Código Civil do Paraguai, ele toma como fonte o Código Civil italiano de 1942, né? De grandes tratadistas como Rocco, Vivante e outros, né, que nós citamos na doutrina jurídica com muita frequência nos escritos, né? E esses tratadistas, o que fizeram foi fazer um código único, né? Tanto o Código Civil como o Código Comercial foi unido num código só. Então, na verdade, deixou de ser um Código Civil só ou um Código de Comércio, passou a ser um Código de Direito Privado, né? Uhum. E utilizou, além da fonte do Código Civil italiano de 1942, o famoso esboço do jurista brasileiro Teixeira de Freitas, né? Então, o resultado desses estudos feitos por um jurista paraguaio de nome Luiz de Gasperi foi
posteriormente levado por um outro jurista paraguaio, Evelio Fernandes Arevalo, e foi o que, no tocante ao seguro, se incorporou o que dizia a Lei 17.418 do ano 67 da República Argentina. E no tocante ao cheque, por exemplo, a Convenção de Viena. Então, o Código Civil paraguaio é realmente um código de direito privado. E o contrato de seguros é um contrato típico. Mas há uma grande liberdade, como o Código Civil paraguaio tem ou contém o princípio o princípio da vontade, né, das partes. Não sei como que vocês chamam em português, desculpa. Princípio da autonomia das partes. Exato. Princípio da autonomia privada. Exato. A gente fala princípio da autonomia das partes. Então, como o Código Civil paraguaio inclui o princípio da autonomia das partes, né? Então, sempre que não tenha uma lei que proíba expressamente o que vai ser contratado, você pode fazê-lo, né? Se há interesse de duas partes, né, você pode contratar, né? E mesmo a lei de seguros fala expressamente que só não podem ser feitos os seguros de tal. Ou seja, diz expressamente o que não pode ser feito. Tudo o que não pode ser feito, ou seja, no princípio, né, jurídico, que fala de que tudo o que não está proibido está permitido, né, que é um princípio do direito privado, né? Ao contrário do princípio do direito público, que diz que tudo o que não está permitido está proibido, né? Então, em nossa legislação, temos uma ampla, digamos, temos muitas possibilidades de tirar, como mostrei, esse tipo de produtos, né, dizendo, agora a gente vai tirar, vai sacar o seguro de delivery para cobrir também o caso de diagnóstico positivo de Covid, né? E tem uma indenização ali para quem for confirmado. Eduardo, a nossa opção aqui no Brasil é muito parecida com a opção com a opção paraguaia, né? Mas o nosso Código Civil também ele é praticamente um código de direito privado, né? Porque também fez essa opção, nós rompemos com a antiga dicotomia do direito privado. Nós tínhamos, né, ao tempo de vigência do Código Civil de 16, o Código Comercial, que regulava então as relações de comércio. Então, com o advento do Código Civil de 2002, nós tivemos o fim da dicotomia do direito privado e, portanto, né, a unificação e as tratativas, a regulação da matéria empresarial também pelo Código Civil. Há um capítulo todo, né, há um livro todo do Código Civil brasileiro tratando desse tema. E também, né, aquela redação que eu insisto de cláusulas gerais. O Código Civil de 2002, ele não foi pretensioso, ele não desce as minúcias dos temas, né? Estabelece cláusulas gerais, deixando ao magistrado, as partes, num primeiro momento, evitando judicialização, deliberarem, né, sobre os casos em concretos, e havendo judicialização, o magistrado, então, vai intervir naquela relação tumultuosa e vai, de acordo com as circunstâncias do caso em concreto, estabelecer a melhor decisão possível, né, de acordo com os elementos trazidos. Mas o Rui me trazia, então, me deixou um tema, né, me deixou um tema de casa aqui, que eu preciso me desincumbir, que é a questão dos seguros de responsabilidade civil. O Eduardo tem essa realidade de gerente jurídico hoje de uma companhia. Eu tive essa realidade entre os anos... Fui assessor jurídico de uma companhia e depois fui gerente jurídico entre 2005 e 2012.
né? Eu tive essa trajetória. Então, fui advogado in-house. Eu lembro que, à época, né, era minha tarefa, uma das minhas tarefas, ser gestor de contratos. E um dos contratos que eu cuidava era o contrato de D&O dos diretores, por conta das suas decisões, né? Eu me fazia presente nas reuniões de diretoria, ficava, né, tinha acesso depois às atas, principalmente às atas, né? E uma das minhas funções ali era noticiar a seguradora de possíveis sinistros. Então, o fenômeno das cláusulas claims-made, né? A ideia do sinistro acontecido na data em que é avisado, né? Essa lógica desse formato de clausulado, nós temos, né, uma importância muito grande no momento como esse de gestão desse tipo de contrato. Eu acho que é importante nós chamarmos atenção para esse tipo de situação. Qualquer possibilidade de sinistro, pegando aqui, por exemplo, o seguro de E&O de advogados, para um exemplo bem pedagógico aqui para a nossa realidade. Nós tivemos, num primeiro momento, lá naquela primeira semana de distanciamento social, uma série de problemas em relação ao judiciário. Alguns judiciários estaduais estavam fechando as suas portas, e veja que nós estamos falando aqui dos judiciários estaduais, que tem a competência mais ampla no Estado brasileiro. A Justiça Federal, ela só examina conflitos entre a União Federal ou de partes em que a União esteja envolvida, né, as autarquias e os particulares, ou entre órgãos, né, numa apertada síntese. Mas a justiça que efetivamente dirime conflitos entre particulares são as justiças estaduais. Essa é a competência constitucional estabelecida para a divisão de competências jurisdicionais. Nós tivemos aqui, então, uma dissonância entre medidas de vários judiciários. Depois veio o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, e deliberou sobre o tema, suspendendo os prazos em toda a federação. Alguns magistrados insistiram em atos processuais durante a pandemia, durante a vigência da resolução do Conselho Nacional de Justiça. Vejam, colegas, isso pode gerar, né, em tese, um sinistro. E esse tipo de contrato, então, qualquer possibilidade de sinistro, né, ainda que seja um ato arbitrário por parte do magistrado, ele merece aviso junto à seguradora, porque, em tese, né, e nós não estamos livres de uma arbitrariedade de um magistrado individualmente, e de que essa arbitrariedade vingue, né, apesar dos esforços, dos recursos, né, a gente sempre comenta, um processo, quando se tem algo judicializado, se perde completamente o controle da situação. Eu acredito que né, como qualquer a maioria de todos nós aqui, uma decisão reconhecendo a prática de um ato em plena suspensão de prazos não seria mais adequada, mas em tese ela pode acontecer. Então, esses cuidados com esse tipo de contrato, também nós temos os contratos de responsabilidade civil do empregador, o desrespeito, né, a regras sanitárias nesse momento, em tese, né, como ficaram muito difíceis, também é um grande desafio hoje para o gestor se adequar, né, a um normativo que muda de acordo com a semana. Aqui no Rio Grande do Sul, né, nesse estado federado que eu me encontro, nós adotamos agora, nesse momento, Eduardo, uma técnica de distanciamento social muito parecida com o que está vigorando no Paraguai. Há zonas dentro do estado que permitem uma maior movimentação de pessoas ou menor movimentação de pessoas, conforme o seu grau de risco. Né? O que é levado em consideração? A questão dos leitos hospitalares, a capacidade do sistema em absorver demandas e o índice de contaminação. Então, basicamente, são esses os fatores que se levam em consideração para a tomada de decisão. De acordo com essa circunstância, a zona é classificada em amarela, laranja ou vermelha. E aí, de acordo com essas circunstâncias, então, se pode movimentar mais ou menos. Vejam, e essas regras, elas mudam agora, a partir de agora, elas vão mudar semanalmente. Um negócio que pode estar aberto hoje, pode estar proibido
de abrir na semana seguinte. Então, vejam, em princípio, né, nós teríamos aqui a possibilidade de responsabilização de um empregador que abra suas portas no momento em que não está autorizado. Então, esse tipo de circunstância pode acontecer não por dolo, mas por culpa. Tá? É um momento em que nós temos uma dificuldade muito grande. Estou tentando descrever a situação aqui, porque ela é realmente difícil. Nós não temos condições de acompanhar em tempo real, especialmente em razão daquilo que se vive aqui na nossa realidade. Então, o acompanhamento, a gestão desse tipo de contrato é muito importante nesse momento, Rui. Tá? Qualquer possibilidade de sinistro, né, como prevê o contrato, ela precisa ser avisada. Porque depois, se confirmando o sinistro, aí sim nós temos a possibilidade da incidência das cláusulas de cobertura. É verdade. Acho que volta daquilo que eu falei lá no começo, que talvez nós estamos no começo desse debate, né? Os exemplos são muitos, as hipóteses são inúmeras. Ainda o judiciário vai enfrentar uma série de casos, a gente ainda está começando. Mas, normalmente, nossos bate-papos são longos, a gente esquece às vezes que tem um monte de gente e vamos alongando um pouco demais. Marcelo, eu vou aproveitar que você está com a palavra, se você quiser fazer suas considerações finais, aí a gente encaminhando para o fim. Rui, eu quero agradecer muito a oportunidade de travar esse debate aqui com os colegas, né? Acima de tudo, amigos, né? Ter uma plateia aqui tão qualificada, né? Estou vendo vários colegas aqui muito caros a todos nós aqui. Se eu não estou enganado aqui, quero fazer uma menção especial. Está presente aqui o vice-presidente da nossa seção brasileira, o Victor Benes, né? Acredito que ainda esteja, fez perguntas aqui no nosso chat. Então, quero fazer essa consideração. Também ao Sérgio, né? Sérgio Melo, se não me engano, ele estava aqui agora há pouco, o vice-presidente da IDA Mundial, né? Para nosso orgulho aqui, nosso conterrâneo. Então, é importante fazer essa menção. Além dos presidentes aqui da IDA do Peru, na seção peruana da IDA. Vários colegas de Salamanca aqui eu também estou percebendo. Então, colegas de escritório, né? Quero aqui, então, agradecer a oportunidade. Oxalá que tenhamos aqui a possibilidade de travar novos debates a respeito. Primeira vez que eu participo de um debate nesse formato. Fui convidado para alguns agora, estava bem adormecido, mas comecei agora a participar. Gostei muito da experiência, especialmente porque foi com amigos aqui tão caros. Muito obrigado. Meu querido amigo Eduardo, por favor, suas considerações finais. Bom, eu agradeço muito vocês, né? Principalmente você, Rui, que foi o grande anfitrião e o grande cérebro desse encontro, né? Logicamente também ao nosso amigo Marcelo, que nos ajudou muito para dar um cenário bem completo da realidade do impacto do Covid-19 no Brasil, ou dos inícios do impacto do Covid-19 no Brasil, no campo dos seguros. E eu agradeço também por ter a oportunidade de compartilhar com todos vocês a experiência nossa aqui do Paraguai, aqui um país bem do lado do Brasil, bem perto dos estados do sul do Brasil, e que tem muitas mais similitudes ou semelhanças do que diferenças, né? Às vezes a gente acha que o Paraguai é um outro país, é outro mundo, né? Não outro país, mas sim um outro mundo, né? E em algumas questões ele né? Mas também temos muitas similitudes. Eu acho que no campo de seguros é muito parecido. Isso falávamos ontem com o Rui, né? E o impacto também vai ser parecido. Eu acho que a gente deve fazer novamente, Deus queira, já
depois de passar essa pandemia, esse isolamento que não gosta, que ninguém gosta, né? Todo mundo gosta mais de compartilhar junto, né? Uma comida, um vinho, mas estamos agora numa situação muito especial e eu acho que mais adiante a gente deve voltar a fazer uma avaliação de como é que isto está indo, quais são os impactos reais. Nós, particularmente no Paraguai, o ano das companhias de seguro começam o 1º de julho e termina ou acabam no 30 de junho. Então, a gente vai ter o exercício 2019 e 2020 acabando aqui a pouco. E, então, vamos ter uma primeira avaliação. Depois, vamos ter o 1º semestre do exercício 2021, né? Ou seja, 2020 e 2021 para dezembro. E ali eu acho que a gente vai ter um outro panorama já diferente para compartilhar novamente com todos vocês. Obrigado, Eduardo. Queria dizer que é uma alegria, uma facilidade mediar um debate com duas feras dessas, que praticamente sobra nada para que eu tenha que dizer, né? Então fica cômodo a minha função aqui. Para todo mundo que participou, eu queria agradecer. Vou pegar a deixa do Marcelo, na pessoa do Vitor Benes, que está fazendo um trabalho muito legal, né? A do Brasil tem feito uns painéis também que são muito interessantes. E como ela talvez seja o que une aqui todo mundo que está assistindo, né? Nos seus diversos países, aí tivemos uma audiência qualificada internacional. Eu queria agradecer na pessoa dele. Espero que a gente possa nos ver pessoalmente em Gramado em breve. Tenho certeza que o Eduardo vai dar um jeito de aparecer por aqui assim que as coisas estiverem liberadas para a gente tomar uma água com gás, né? Leite com espuma. Então, leite com espuma. Obrigado a todos. A gente acabou estendendo um pouco, mas eu acho que o bate-papo foi bom, foi proveitoso. Então, Rui, tu me permite só um... Obrigado de novo. Rui. Permito. Obrigado. Só divulgar aqui amanhã eu vou estar numa live com a professora Angélica Carlini pelo Instagram, né? Então, quem tiver aqui interesse, tempo e possibilidade, né? No mesmo horário, às 19 horas, uma alegria recebê-los, né? Vai ser um evento que se baseia em perguntas nas nossas salas de aula, do nosso ambiente de sala de aula. Os alunos são muito criativos, né? E muitas vezes perguntam, porque não tem preconceitos, fazem perguntas, formulam perguntas que os operadores não fazem. Então, com base nessa temática, né, nessa abordagem diferenciada que nós pretendemos fazer esse evento de amanhã. Então, obrigado mais uma vez. Parabéns pela organização. Também quero me filiar aqui ao Eduardo. O idealizador do evento foi o Rui, né? Nos proporcionou essa ideia. Fica aqui a ideia de nós, quando estivermos próximos de terminar essa realidade, vamos fazer um outro avaliando, né? Aquilo que nós falamos agora e o que efetivamente ficou das nossas argumentações. Seria bem interessante. Com certeza, que seja o primeiro de muitos aí. Só não vou poder fazer no Instagram, porque eu não consigo ter essa pronúncia tão qualificada que nem a sua. Obrigado novamente, gente. Eduardo, foi um prazer enorme. Agradeço. Um prazer. Saudações para o LO. Valeu, amigo. Acho que é melhor nós encerrarmos que daqui a pouco vamos. Esse bate-papo vai seguir em outros meios aí. Grande abraço a todos. Grande abraço.